Acho que você sabe como estou emocionado por estar de volta aqui, pois esta é a única plataforma que me garante total liberdade. Você sabe disso. Dr. Biles nunca me restringiu ou mesmo sugeriu qualquer condição. Ele me dá total liberdade desta plataforma, e por isso estou realmente muito feliz, pois não poderia estar aqui a menos que ele o possibilitasse. Agora eu trouxe para vocês este ano uma série inteiramente nova. Chamei este primeiro de O Poder da Consciência, porque é a pedra fundamental sobre a qual repousa toda a estrutura. Nada aconteceu no ano passado para abalar essa fundação. Muitas coisas aconteceram, muitas revelações, muitos experimentos, e, no entanto, o fundamento permanece intacto. Para aqueles que não estão familiarizados com esse fundamento, afirmamos que a consciência é a única realidade. Então, se você chama Deus de realidade última, esse é o nome que damos a essa realidade última. Então dizemos que a consciência é Deus. Dizemos que a consciência em ação é a imaginação. E se a consciência em ação, ou Deus em ação, é o Filho dando testemunho de seu Pai, então chegamos à conclusão de que a imaginação é esse Filho. Não tivemos nada este ano, como vos digo, para perturbar essa profunda convicção. Nós vemos o mundo como, eu diria, uma manifestação da consciência, e todas as vastas condições dos homens são revelações de estados individuais de consciência. Distinguimos entre a identidade individual e o estado de consciência que ela ocupa. Você é um ser eterno. O verdadeiro você é o você imaginativo, personificado para nós em nosso Evangelho como Cristo Jesus, mas o homem não sabe disso. Este é o seu verdadeiro ser. Este ser é a sua imaginação maravilhosa. Quando falamos da revelação do estado, simplesmente queremos dizer que o estado em que o verdadeiro você permanece por um momento, se objetiva como a condição e as circunstâncias de sua vida. Se você está insatisfeito com as condições da vida, não há como mudá-las, a menos que primeiro mude o estado a partir do qual vê o mundo, pois o estado a partir do qual um homem observa o mundo, determina o mundo que o homem descreve. Pois o mundo que é descrito a partir da observação deve ser, assim descrito, relativo ao observador que descreve. De uma maneira muito simples, se eu perguntasse agora, onde fica San Diego? E você respondesse, aproximadamente, eu diria, aproximadamente 130 milhas daqui. E então faço outra pergunta. Onde fica Santa Bárbara? E você respondesse, aproximadamente 100 milhas daqui. Bem, eu não preciso ser um Einstein para dizer onde você está, pois se você me disser onde esses dois estão, e um está a 100 milhas daqui em relação a você, e o outro está a 130 milhas daqui em relação a você, sei que você deve estar em algum lugar nas proximidades desta cidade de Los Angeles. Agora, a mesma lei é válida em qualquer descrição que você faça do mundo. Se eu pedir para você descrever socialmente o seu mundo, e eu ouvir atentamente a sua descrição do mundo, você está revelando a sua posição no mundo social para mim. Se eu pedir para você descrevê-lo intelectualmente, financeiramente, espiritualmente, você pode não saber, mas a descrição que você oferece do mundo, está revelando a mim que escuto, ou a você mesmo, se você estiver atento, aquele estado particular de consciência de onde você vê o mundo. E você continuará a ver o mundo como o vê agora, a menos que mude seu estado de consciência. Ora, há certas palavras que, ao longo do uso, adquirem muitas conotações estranhas. E assim, com o passar do tempo, eles deixam de significar qualquer coisa. Tal palavra é o subconsciente. Tal palavra é, também, e não fique chocado, tal palavra é Cristo Jesus. Não há dois que tenham a mesma opinião sobre a palavra, a mesma definição ou humor da palavra. Vamos agora dar uma olhada na palavra subconsciente, e ver como ela é definida para nós. Esta é a definição que nos é dada em qualquer bom dicionário. É aquela porção do estado mental que não está diretamente dentro do foco da consciência, mas é capaz de ser chamada para tal foco pelo estímulo apropriado. Agora que sabemos que é a definição deste reino fabuloso,
Agora vamos olhar para a reivindicação feita para este reino. Nossos cientistas mentais, psiquiatras e psicólogos de hoje, se referem a essa região como o poder criativo do homem, que tudo no mundo do homem é determinado pelas atividades da mente subconsciente, que o próprio homem não tem absolutamente nenhum controle sobre as atividades desta região, a menos que primeiro se relacione com ela. Pois aqui está uma região que eles chamam de subconsciente, outros o chamam de inconsciente, e outros ainda falam dele como um inconsciente coletivo, mas reivindicam para ele um poder criativo, que molda o mundo exterior em harmonia com o arranjo interno de seu eu. Então eles dão estrutura, eles dão realidade, eles dão forma, e eles afirmam que sua estrutura determina a estrutura externa que observamos e chamamos de única realidade, que qualquer modificação na estrutura interna desta região profunda resulta em mudanças correspondentes no mundo objetivo externo. Mas então eles nos deixam à mercê da tecnologia de informações, a menos que possamos encontrar o truque de entrar em um relacionamento com ele. Agora, vamos nos voltar para o Evangelho. O que se diz do personagem central do Evangelho, aquele a quem me refiro como Cristo Jesus? Disse desta figura central que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, não poucas coisas, todas as coisas, inclui tudo. Leio o meu Evangelho com atenção, e descubro que de dentro para fora é a ordem do universo. No capítulo 7 de Marcos está escrito: não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai do coração, seja para o bem ou para o mal. Não apenas o bem aparece, mas o mal também pode aparecer. Todas as coisas vêm de dentro para fora, o que está dentro não pode contaminar o homem, somente aquilo que sai do coração do homem pode abençoá-lo ou contaminá-lo. Existe algum poder criativo no homem, que constantemente molda o mundo exterior em harmonia consigo mesmo, e esse poder criativo é descrito para nós como Cristo Jesus. Agora, vamos dar uma outra olhada no que eles nos ensinam, que existe um método que eles usam para bisbilhotar nas profundezas desta região, que quando um homem está dormindo, eles usam o método dos sonhos para se intrometer nas profundezas. Pois a Bíblia nos diz isso de capa a capa. Em um sonho, quando um sono profundo cai sobre os homens, ele abre os ouvidos dos homens e sela sua instrução. Você é informado de que Deus fala com seus profetas principalmente em sonhos. Foi um sonho que os levou a realizar sua grande revelação. Foi dito a este homem sábio, o mais sábio de todos, riquezas, vida longa e grande poder, e eis que Salomão acordou, e foi uma visão noturna. Você é informado de que o nascimento da figura central foi profetizado em um sonho, e tudo não passou de um sonho. Agora descobrimos que existe outra maneira de olhar para as profundezas, e a maneira desperta de olhar para as profundezas é através da imaginação do homem. Essa imaginação é agora o método de vigília usado para bisbilhotar nesta grande profundidade misteriosa. Pois os antigos descobriram que, se algum dia descobririam realmente a realidade última, nunca poderia ser por nenhum instrumento feito pelo homem. A fim de descobrir a realidade última, eles teriam que definir a mente para observar a si mesmo e, então, registrar com precisão essas observações. Pois eles concluíram que nenhuma descrição da mente feita por qualquer ciência conhecida pelo homem poderia ser uma descrição adequada da mente que fez aquela ciência. Então, quando hoje falamos em levar a imaginação para olhar nas profundezas, ela está olhando para si mesma. Você define a imaginação para observar a si mesmo e, em seguida, registrar com precisão essas observações. Quando você ler seu Evangelho com isso em mente, tudo se tornará um livro luminoso. Uma pequena passagem simples, tire ela de qualquer passagem. Se esta fosse uma reunião aberta, eu desafiaria você agora a me perguntar qualquer coisa sobre a figura central, e usando a pequena técnica simples de identificar essa figura com minha própria imaginação, a resposta seria automática. Então aqui está um. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então alimente minhas ovelhas. E 3 vezes a mesma pergunta é feita, e 3 vezes uma resposta semelhante é dada.
E a última resposta provocou certa rebeldia, porque foi perguntada 3 vezes. Mas agora você toma isso como imaginação se perguntando: eu descobri meu Salvador, descobri meu pastor, e o que seria a ovelha? Pois nossas mentes são como ovelhas errantes, ou nossos pensamentos como ovelhas errantes que não têm pastor. Agora que você descobriu que sou seu pastor, seu Salvador, sua própria imaginação maravilhosa é a figura central. Agora, você o ama? Você responde, sim. Bem, então alimente minhas ovelhas. Bem, então eu não alimentei as ovelhas? Em algum momento, quando não alimentei as ovelhas? Quando não o fizeste ao menor destes? Sempre que você imagina qualquer pensamento desagradável contra o outro, você me joga na lama. E então você disse que me amava, mas sempre que sua imaginação foi exercida em nome de outra pessoa, e não foi exercida com amor, você não me alimentou. Você andou comigo na lama. E, no entanto, o homem continua acreditando cegamente que serve ao Mestre, acreditando que ele realmente entende Cristo Jesus, que ele compreende e ama seu Salvador. E de manhã, ao meio-dia e à noite ele imagina as coisas desagradáveis contra seu vizinho, sem saber naquele exato momento, que ele estava passeando com seu Mestre na sarjeta. E assim nos é dito: busquei água, e você não me deu para beber. Procurei comida, e você não me deu. Procurei abrigo e você não me acolheu. Eu precisava de roupas e você não me vestiu. Mas quando essas coisas aconteceram, não me lembro de ter te afastado. Quando não o fizeste ao menor destes, não o fizeste a mim. E então quando eu fiz essas coisas? Sempre que você fez isso, pelo menos entre um desses, você fez isso para mim. E chegará o dia em que o homem descobrirá que o menos falado é ele mesmo. Quando o homem descobre que o maior de todos os tiranos, aquele que é o mais insolente de todos os ofensores, aquele que é o maior de todos os mendigos é ele mesmo. Então ele descobrirá que precisa da esmola de seu próprio perdão e, em vez de se rebelar contra si mesmo, começará a enobrecer seus próprios pensamentos, a se elevar imaginando primeiro o melhor de si mesmo, e depois compartilhará isso com o mundo ao seu redor. Pois ele olhará para um mundo e o descreverá em relação a si mesmo, e não verá agora as coisas desagradáveis que antes via. Pois é isso que queremos dizer com esta pedra fundamental, que até agora não foi abalada. Um homem muito sábio, Emerson, disse que sempre que uma teoria verdadeira aparecer, ela será sua própria evidência. Seu teste é que explicará os fenômenos da vida. Estou convencido de que temos essa teoria verdadeira para esta teoria que damos a você aqui, de que sua consciência é a única realidade, e que o estado particular de consciência em que você permanece, é a única causa dos fenômenos de sua vida que não pode ser abalado. Peço-lhe que o teste, mesmo que o teste seja motivado pela determinação de refutá-lo. Vou pedir-lhe para experimentá-lo, pois sei que você não vai refutá-lo. Que esta sua maravilhosa consciência é a realidade última, e você é livre para escolher o estado para o qual irá. A maioria de nós escolheu, porém imprudentemente. Nada está errado com o estado está bem, mas está dando efeito a ele, que o torna certo ou errado no que nos diz respeito. Agora, garanto-vos que a nossa teoria não surgiu repentinamente do nada, e as histórias que vos contei aqui nos últimos 7 anos, os casos que registrei no meu último livro, O Poder da Consciência, não foram fabricados para se adequar a essa teoria. Essa teoria foi construída lentamente pela observação cuidadosa dos fatos. Pois quando alguém vinha ao meu mundo e descrevia seu mundo para mim, revelava o ser que realmente é. Quando faço a pergunta simples: o que você quer? E eles o nomeiam e me dizem que realmente o querem de todo o coração, e então eu pergunto a eles: como você veria o mesmo mundo se tivesse realizado seu objetivo? Olhando para o mesmo mundo, eles começaram a descrevê-lo de forma diferente. Eu disse: agora, essa é a descrição que você deve fazer do mundo. Você deve tecer isso em sua mente, pois, ao fazê-lo,
você se move para o estado em que esse mundo se torna real em relação a esse estado. Então, se você agora conhece o mundo que veria se tivesse alcançado seu objetivo, então esse é o mundo que você deve começar a ver com os olhos da mente. E se com o tempo esse estado se torna um fato objetivo, então a teoria, como você vê, não foi feita para se adequar a ele, formou-se por uma observação cuidadosa desses fatos. Então, se eu pudesse repetir isso várias vezes, e cada vez movendo esse eu permanente para o estado desejado, e deixando ocupar esse estado por tempo suficiente para torná-lo natural, no momento da naturalidade, o estado se torna visivelmente objetivo para eles, então temos uma teoria verdadeira. Pois explica os fenômenos da vida. Então aqui, nesta série, trouxemos muitas revelações para você. Algo que quero enfatizar ao longo de toda a série, é a grande diferença entre pensar em um fim, e pensar a partir de um fim. Agora estou pensando em Los Angeles, cada parte deste mundo. Se eu pensar nisso, estou pensando nisso. Mas posso pensar a partir de um local, e a diferença entre os dois, como você pode ver, um é a realidade e o outro é um sonho ainda não realizado, porque a imaginação é a figura central da Bíblia, e nenhum poder no mundo pode interromper sua viagem. Ele pode entrar em qualquer mansão e lá permanecer. Não há poder na face da terra que possa me impedir agora, de me imaginar no estado desejado. Então eu começo a pensar nisso. Quando começo a pensar nisso, todos os estados anteriores desaparecem, e esse é o grande Filho de Deus, que pode se mudar para qualquer mansão da casa de seu pai e ali ocupar. Se ele alguma vez entrar e ocupá-lo, então eu também estarei lá em carne e osso. Assim, nesta minha casa do Pai estão os estados inumeráveis que já existem e eu, descobrindo quem realmente é o Filho, e somente o Filho pode entrar nessas mansões, descobrindo que o Filho é minha própria imaginação, habitarei na imaginação como se eu habitasse na carne, e então, vivendo nesse estado, tomarei meu corpo também, para que eu possa confirmar esse estado. Pois habitar no estado por tempo suficiente veste o estado em carne. Então aqui, cada um de nós, se você aceitar, pode a partir de hoje ser tão livre quanto o vento. Cabe inteiramente a você escolher em qual mansão entrará, pois você é o único arquiteto de seus sofrimentos ou de sua boa sorte. Não há poder externo que tenha feito algo acontecer com você, é simplesmente sua escolha, como eu disse antes, sua escolha imprudente. Sabendo quem você é agora, e não tendo vergonha de reivindicar essa suposição ousada, de que Cristo no homem é a imaginação do homem, você parará de pedir ajuda a alguma força externa. Como dizem os profetas, por que estamos aqui pedindo ajuda a Deus, e não a nós mesmos em quem Ele habita, como nossa imaginação? Então, por que ligar para outro lugar, quando Ele mora aqui, onde estou como minha imaginação? Pois existe algum poder que me impeça de imaginar que sou o homem que quero ser? Para que eu realmente o revista com um sentimento de realidade. Se eu puder revestir esse estado imaginado com toda a sensibilidade vívida da realidade, então, no final das contas, irei realmente vesti-lo em carne, pois essa é a lei, de dentro para fora. Se você for ousado o suficiente para aceitar, você se libertará hoje. Se você ainda é tímido, sugiro que volte e leia o 7º capítulo do livro de Marcos, onde você ainda deve manter vivas as tradições dos homens e ignorar a lei de Deus. Assim, os homens lavam os copos e lavam as panelas, e prestam obediência externa a coisas conhecidas como tradições dos homens, para que possam ser vistas pelos homens e consideradas sagradas. Mas eu trago, disse ele, a lei de Deus e nenhum homem parece ouvi-la. Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Você já ouviu estas palavras? Cristo em você é a esperança da glória, não algum Cristo fora, e sim Cristo em você é. Mas se não formos ousados o suficiente para reivindicá-lo, pois nos é dito, vocês têm a mente de Cristo, não uma mente que você vai ganhar no futuro, você a tem agora, então a reivindique e comece a exercitar esse gigante da mente, que é chamado de Filho de Deus na Bíblia, e você verá quem seu Salvador realmente é. Agora, posso dar-lhe alguns de seus títulos,
pois todos foram tirados da Bíblia. Ele é chamado Redentor, ele é chamado de Salvador, ele é chamado de Páscoa, ele é chamado de Segundo Homem, ele é chamado Desejo de todas as nações. Agora pegue e veja como ele se encaixa em sua imaginação maravilhosa. O homem que você não sabe que existe, aquele segundo homem, é o você imaginativo, aquele que você mantém cativo ao aceitar a evidência dos sentidos, e apenas aquilo que a razão dita. Se você agora libertar o segundo homem, você verá como ele é a Páscoa. Ele pode passar agora deste estado atual, para qualquer estado desejado no mundo, pois nenhum poder pode impedi-lo de habitar na imaginação, onde você deseja habitar. Então, colocando-se lá, você começa a pensar nisso, e não passa fome constantemente pensando nisso. Então eu irei prepará-lo e, preparando-o, habitarei nele e começarei a pensar a partir dele. Agora, asseguro-lhe, inúmeras histórias semelhantes foram contadas a mim no ano passado, por aqueles que acreditaram em minha palavra e começaram a despertar o Cristo interior, pois ele estava dormindo enquanto os sentidos ditavam cada passo deles, e então negando completamente a evidência de bom senso, e corajosamente imaginando-se como eles desejavam ser, eles encontraram seu Salvador, e que homem o mundo poderia devolver às tradições do homem. Eles estão livres de todas as tradições dos homens, e portanto, nenhum homem pode aparecer diante deles, e chamar a si mesmo de intermediário entre o homem e Deus. Então eles se afastaram de todos os intermediários, tendo encontrado o único Redentor, e o Redentor é o único intermediário entre o homem e Deus. Então você sabe, que toda vez que você exercita sua imaginação amorosamente em nome de outra pessoa, você está literalmente mediando Deus para o homem. Então, vamos voltar e refrescar essa palavra tão abusada, que agora é sua imaginação, que as pessoas, sem definir, chamam de subconsciente, como se fosse um apêndice. As pessoas andam falando de meu subconsciente ou meu inconsciente, sem saber a que se referem. Bem, esta fabulosa série de estados mentais é a sua imaginação. E posso dizer que tem forma, tem estrutura, tão real quanto o mundo objetivo visível, que o mundo interior é um mundo de realidade. Chame-o por qualquer nome. Chamo isso de minha imaginação maravilhosa, e ela assume a forma de tudo que aceito e consinto como verdadeiro. Na verdade, assume a forma da soma total de todas as minhas crenças, e minhas crenças não precisam ser verdadeiras. Elas não precisam se aproximar da verdade. Minhas crenças podem ser preconceituosas, podem ser superstições. Não importa. Levará todas as listras dos homens e as usará. Assim, assumirá a forma da soma total de tudo que o homem consente neste mundo e, então, moldará o mundo exterior em harmonia com o arranjo interior de si mesmo. Portanto, para mudar o mundo exterior, devo modificar ou mudar, de alguma forma alterar, a estrutura do homem interior ou segundo homem, o segundo homem sendo minha imaginação. Então me propus a me observar e observar como minha imaginação funciona. E aqui está algo que vai interessá-lo. Eu observo que sempre se move de acordo com o hábito, que é um ser de hábito e, portanto, se adquire o hábito de ter pensamentos desagradáveis, torna-se muito natural, portanto, ouço apenas o que é crítico do outro. Eu ouço apenas o que não é cheio de elogios, o que julga duramente, e assim, de acordo com o hábito, ele se move por esses caminhos. Agora, se eu não gosto do mundo exterior, e realmente acredito que é causado pela estrutura do homem interior ou segundo homem, então devo mudar sua semelhança, mudar sua forma, observando como eu reajo a tudo que não é amável, e como não estou interessado no elogio do outro, e então começo a alimentar minhas ovelhas, começo a mudar meus pensamentos, meus sentimentos, meu humor em relação aos outros, e quando começo a mudar minhas reações às pessoas, descubro que estou mudando a estrutura do Filho de Deus. E então eu automaticamente produzo mudanças correspondentes em meu mundo exterior. Se você realmente gosta e é ousado o suficiente para tomá-lo, prometo a você, um mundo jamais sonhado por nossos sábios, pois até mesmo o sono, não será mais o inconsciente que é para a maioria das pessoas no mundo.
Esse sono torna-se apenas uma porta para o mundo, onde esse você real, o segundo homem, realmente vive, se move e tem seu ser. É um mundo dimensionalmente maior, e você entra nele rapidamente em meditação, ou noite após noite no sono, e você encontrará oportunidades que ofuscariam o sonho mais selvagem dos homens aqui. Portanto, peço que você realmente acredite nisso e tente, no curto intervalo de 4 semanas enquanto estamos aqui, provar que você pode me contar as coisas que aconteceram com você, colocando em prática este poder da consciência. Aprenda a se tornar consciente a qualquer momento, do seu desejo realizado. Assuma o sentimento de seu desejo realizado, e aprenda a tornar-se intensamente consciente do estado realizado, para que você possa olhar para o seu mundo e o descrever em relação ao seu desejo realizado. E aprenda então a sustentar esse estado de espírito. Você encontrará no tempo, através do movimento habitual do seu eu interior, depois de um tempo, porque ele sempre viaja de acordo com o hábito, ele se moverá pelo hábito no sentimento do desejo realizado, e no momento em que for um desgaste natural para si mesmo, começa a mudar o mundo exterior para refletir a mudança interior de sua mente. Agora, espero que aceite, mas não há poder no mundo que possa obrigá-lo a aceitar. Você é tão livre quanto o vento para levá-lo ou não. Se você preferir persistir na crença de que seu Salvador viveu anos atrás e morreu por você, e por meio de sua morte externa a você, você está salvo, você tem o direito de acreditar. Como eu lhe disse antes, porque o seu eu interior é moldado em harmonia com a soma total de todas as suas crenças, você continuará a ter provas visíveis da veracidade dessa crença. Pois você encontrará milhões acreditando com você, e você acreditará que os números fazem isso certo, e assim você contribuirá para todas as vastas tradições dos homens. Se você quiser sair e se separar, e encontrar seu Salvador onde você só vai encontrá-lo, dentro de si mesmo, colocando sua imaginação para observar a si mesma, você deve chegar à mesma conclusão, que esta realidade última que os homens chamam de Deus, que os antigos definiram como eu sou, é a sua própria consciência maravilhosa, e que ele em ação, ou o Filho, ou Cristo Jesus, é a sua imaginação. E então, tendo descoberto, você começa realmente a apacentar as ovelhas e vai parar, a partir de agora, com esse andar do seu Salvador na lama. Agora vejo que meu tempo acabou e, portanto, neste momento, vou assumir a cadeira e vamos todos exercitar nossa imaginação amorosamente em nome do outro. Simplesmente imagine que eles estão falando com você, e eles estão dizendo o que eles gostariam de poder dizer, e você ouve como se tivesse ouvido, e então você colocará em prática aquele primeiro versículo do 5º capítulo do livro de Efésios. Sede imitadores de Deus como filhos queridos. Como eu imitaria a meu Pai? Ele chama as coisas que agora não são vistas como se fossem, e o invisível torna-se visível. Foi assim que meu Pai criou as coisas, e sou chamado a ser um imitador de meu Pai como um filho querido. Por enquanto, vou chamar a voz imaginária. Vou ouvir como se tivesse ouvido o que quero ouvir. Vou parecer que estou vendo o que quero ver, e se eu persistir em ouvir e olhar, estarei imitando meu Pai como um filho querido, e ele não me enganará. Ele chamará a carne, a realidade objetiva, aquilo que presumi ter ouvido e visto.